Prefiro pensar que ela não acontecerá apenas para ser surpreendido de felicidade quando se consumar, tal como um gol do Vasco nos últimos tempos. Em um amálgama de temporalidades, um passado, por tanto insistir em não passar, sofrerá no presente, com ela, uma derrota simbólica, para o futuro, no país do passado. Os que se foram sem vacina, os que morreram de chacina, as de hoje e as de ontem, na Baixada Fluminense e no Araguaia. Os que morreram nas guerrilhas e os que morreram nas filas. Os que tiveram como leito de morte os porões de tortura e os que morreram na fila por leitos. Os idosos da cidade e as crianças Yanomamis, os cabras marcados para morrer no campo, Lamarcas, Zequinhas e Yaras, e os que morreram com hora marcada, calculada em segundos sem oxigênio. Se ela vier, hoje, amanhã ou depois de amanhã, poderá, mesmo que por um fugaz momento, nos redimir a todos. Os Stewarts, as Sônias, os Aldir, os que lutaram e pisaram as pedras pisadas no cais, os Brunos e os Dons com suas coragens, seus sons e seus dons geniais, negros, pobres, trabalhadores, comunistas, ativistas, mulheres, gays e tantos que anteontem e ontem, depois de um golpe e depois de outro, foram, como a mais bela tribo dos mais belos índios, atacados por serem inocentes. Tantos que se foram, tantos que resistiram, tantos que resistiriam e se foram. Tanta gente cujos últimos anos de vida tiveram que ser vividos sofridos com o fascínora no poder do país. Assim como muitos avós, assim como alguns dos nossos pais, assim como meu pai. A prisão de Bolsonaro, a humilhação do fascista, será uma mínima, mas justa redenção. E nessas coisas, que só acontecem no Brasil, ou ao Botafogo, o encarceramento do genocida será, talvez, o maior e único acerto de contas até aqui da nossa limitada democracia com a ditadura dos generais das estranhas catedrais e tenebrosas transações. Tem horas antigas que ficaram mais perto da gente do que outras de recente data. O senhor mesmo sabe, disse lá o Rio Baldo numa vereda qualquer. O relógio do tempo irá se embaralhar e colocará na cela, ao lado do capitão dos relógios, ainda que de forma espectral, os Fleuris, os Castelos e os Médicis. Nesse vértice, nesse encontro de tempos desencontrados, porém continuados, nós todos seremos, por um instante que seja, felizes. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum em parceria com o Sindipetro NF. Começamos com o texto do Felipe Demier, provavelmente a voz eu não sei, mas parece ser da Maria Ribeiro, para a gente demarcar esse 8 de janeiro. Esse programa está sendo gravado, mas ele vai ser exibido no 8 de janeiro, o segundo ano, né, da tentativa de golpe, de um golpe anunciado, de um golpe que começou com a ocupação dos quartéis, que explodiu num terror na noite de Brasília, na diplomação de Lula, numa tentativa de um atentado que seria terrível se tivesse acontecido, né? A explosão de uma bomba, de um caminhão de combustível, de querosene de avião, no aeroporto de Brasília na véspera de Natal e, finalmente, no 8 de janeiro. Então, a gente não pode deixar essa galera golpista, né? Enfim, há 60 anos nos batendo no nosso lombo. Então, a gente vai exigir justiça. E, para conversar sobre isso, hoje nós temos dois camaradas, daqui a pouco chega mais uma camarada, e a gente vai falar dessa nunca justiça de transição nesse país, né? Como é que a gente consegue? Braga Neto foi preso, vai ficar preso, estará preso no 8 de janeiro, quando esse programa for ao ar. Bolsonaro será preso, né? Como a gente vamos conseguir punir quem organizou, quem financiou, quem executou, porque é muita gente envolvida, né? Para a gente nunca mais repetir ditaduras e golpes no nosso país, isso a gente vai discutir hoje. Então, eu queria chamar meu querido Normando Rodrigues, venha para cá. Oi, Eba! tudo bem? Tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo jóia.
Na Tudo luta. tranquilo, na luta. Sim, a gente tem algumas coisas a celebrar, né? Algumas coisas a celebrar. A gente vai. Eu separei um videozinho aqui para a gente dar um pouquinho de risada, que a gente também precisa rir, né? Não pode ser só tristeza. E eu E queria chamar sobretudo rir deles. deles, né? Aliás, eu queria saber por que não tem o boneco do Bolsonaro vestido de presidiário. Porque não tem o boneco do general Heleno, do Braga, do Vilambo, de toda essa tralha golpista vestido de presidiário. Então, eu vim hoje de listas horizontais assim, para inspirar, né, a gente começar a criar os bonecos aí dos presidiários e ir para a rua mesmo, né? E a gente tem mais um camarada aqui, professor Marco Mondaini, venha para cá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maria Flor, companheiro Normando. É um prazer compartilhar essa mesa virtual com vocês aí, para discutir esse aniversário do 8 de janeiro, né? Do 8 de janeiro. Todas as suas implicações. Muito bem. E daqui a pouco chega a Miriam. A Miriam você já conhece, a presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul. A Miriam que teve a sua casa completamente inundada, né, na tragédia do Rio Grande do Sul, e mesmo assim estava na imensa solidariedade socorrendo as vítimas da inundação. Então ela vem para cá a somar nesse nosso debate. Normando, vamos lá, vamos começar pelo abaixo-assinado, né? Que você criou, que o Mondani já assinou, que eu também já assinei, que o Boaventura de Souza Santos, que tanta gente que defende a justiça, a democracia, assinaram. Bota aí para a gente, Tati, a página do expulsãocomdesonra.com. Então, a exigência é: nós queremos expulsão com desonra. Não adianta esses caras saírem e ficarem com seus dividendos, né? Porque é uma camada extremamente privilegiada que ainda hoje passa até para as filhas a aposentadoria. Então, tá, agora, eu não sei se esse print você fez agora, Tati? Ou é a página? Estou compartilhando a página. Então, a gente precisa assinar, precisa divulgar. Vamos colocar na descrição do programa o link para vocês assinarem, um abaixo-assinado. Tá bom, pessoal? Para não deixar isso em branco. Eu queria começar por aí, Normando. Como é que veio a iniciativa? Por que a gente tem que se mobilizar para isso? Como é que você articulou esse monte de gente bacana que já assinou, tão importante na defesa da democracia? Eu queria ouvir um pouquinho a articulação disso e como é que está, como é que ela continua. Então, obrigado pela dica, e a gente já começa com uma missa de corpo presente, porque um dos responsáveis, na verdade, pelo abaixo-assinado está aqui com a gente, que é o camarada Mondaini. Ele anfitriona, né, e estou participando, ajudando, do programa Trilha da Democracia, fazendo aqui um merchan rapidinho, né, que vai ao ar no 247, na TVT e na Rádio Brasil de Fato. E nós conversávamos com o nosso amigo Wilson Ramos Filho, o Xixo, né, professor aposentado da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, e militante histórico da advocacia cutista. E foi em meio a essa conversa, né, de nós três que surgiu a ideia do abaixo-assinado, né, inspirado pelo tom mesmo que a gente precisava dar, porque a ideia do abaixo-assinado é da ruptura, né, uma ruptura que signifique um episódio breve, pequeno, mas ainda assim que coloque um tijolinho na necessária parede que tem que ser erguida, né, da justiça de transição. Como você falou no início, o Brasil nunca se dispôs a realizar, de fato, uma justiça de transição. Muito rapidamente,
ainda em 79, 5 anos antes da ditadura acabar, a lei de anistia foi desvirtuada para anistiar os opressores, os torturadores, os violadores de direitos humanos, né? E, mais tarde, no início dos anos 2000, meados da primeira década do século, a gente teve um julgamento que foi emblemático no Supremo, em que eu critiquei muito o encaminhamento do julgamento, porque era exatamente a apreciação da validade, da amplidão da lei de anistia, até onde ela alcança e para que lado. E o Supremo convalidou o entendimento forjado pelos militares em 79, de que a anistia era por dois lados, como se fosse comparável, né, a oposição não necessariamente em armas, como é o caso do Rubens Paiva, né, e a gente teve a felicidade de ter essa obra do cinema brasileiro, Ainda Estou Aqui, né, arrecadando muito nos cinemas. É muito bom para a cultura, é muito bom para a consciência histórica do Brasil. Mas, enfim, nem todos os torturados, nem todas as vítimas da anistia, né, estavam em armas. E os que estavam em armas, enquanto prisioneiros, eram seres humanos sob custódia do Estado, né? Então, não se compara a uma situação de combate como os militares sempre quiseram pintar com a história dos dois lados. Mas esse foi o entendimento que o Supremo pôs em cima da lei de anistia. Isso, como eu disse, na primeira década do 2000, e, sobretudo, esse entendimento, o mais triste é isso, foi construído a partir de uma suposta necessidade, uma leitura, na minha visão, equivocada, de acalmar os militares perante os governos do PT. Então, houve uma grande concertação, tanto em 79 quanto no julgamento do Supremo, para que ninguém fosse punido. E a ideia do abaixo-assinado, repito, é romper com isso. Os militares brasileiros aprendem a ser golpistas, são amestrados para pensar que eles detêm a última palavra sobre a interpretação da Constituição. E aí é lamentável que a gente tenha juristas reacionários como o Ives Gandra pai, o filho, já nem falo, já falei muito dele aqui no teu programa, Flor, né? Mas o pai robustecendo esse entendimento que é ridículo, não existe poder moderador na Constituição, mas eles assim se arvoram, têm um longo histórico de golpes, que vai desde a proclamação da República num golpe de Estado, né, até a Revolução Federalista, que foi uma guerra de facções políticas, mas também, sobretudo, no centro do poder no Rio de Janeiro de então, uma disputa entre forças armadas e visões, né, sobre a política brasileira. Isso atravessa as décadas de 20 e 1930, com a Revolução Burguesa no Brasil, como caracterizou o Florestan. Isso vai dar na deposição do Vargas, em novembro de 45, e depois nas sucessivas tentativas de golpe. Tentativa de golpe para manter Café Filho, que era o vice do Vargas, no poder, né, apesar do suicídio de 54. Tentativa de golpe para evitar a posse de Juscelino uma vez eleito. Tentativa de golpe para evitar a posse de Jango depois da renúncia de Jânio Quadros, até a monstruosidade de 64. E nesse episódio recente, ele também não se deu num dia só, no 8 de janeiro, né? Vamos falar mais sobre isso, mas vou devolver a bola para não monopolizar aqui. Desculpa, Sim, já ativei. Estava um barulhinho, eu fechei.
Marco, a gente começou com um vídeo, um texto, eu acho fantástico, do Felipe Demier, mostrando o acúmulo, né? E como nessa quadra da história que a gente está vivendo, ele fala desse relógio que se volta, né? Passado e presente, nunca o presente tão próximo do passado. E aí eu vejo algumas diferenças, né? E espero que elas continuem e tenham a ver com o documento que vocês colocaram no ar, do abaixo-assinado, que é de fato a gente ter punição. Marco, você trabalha, né? Um dos seus argumentos é contra esse espírito que a gente tem punitivista no Brasil, mas é óbvio que eu estou brincando com você, porque eu tenho certeza que a sua crítica é a forma como a gente trata a população mais pobre, a população encarcerada, né? Vivemos na terceiro país de maior população encarcerada, são sempre pretos, pobres, né? Putas e petistas, né? São os 4 P's, assim, que vão para a cadeia, né? O resto não vai para a cadeia. E aí a gente tem esses militares que nunca são punidos. E a gente teve a prisão, uma prisão meio Airbnb, né? Do Braga Neto. Braga Neto não está numa prisão, né? Assim, como eu acho que ele deveria estar. Como a gente olhando os relatórios da Polícia Federal, é assustador o que esses caras queriam, gente. Tinha campo de concentração. Então, assim, não dá para, em pleno século XXI, isso passar batido, né? A gente tem aí esse primeiro, que é inédito, né? A primeira vez que um governo civil prende um militar, um general de 4 estrelas, né? Já teve outros generais, mas pela justiça militar, não pela justiça civil. Eu queria te ouvir um pouquinho, Marco. Você que é um historiador, inclusive, e tem todo um trabalho em relação ao punitivismo prisional, enfim. Mas o que você acha, né? Será que dessa vez a gente tem justiça de transição? Fechado o microfone, abre. Pronto. Abriu. Bom, primeiramente, o vídeo do contexto do Demier está desatualizado, né? Porque trata o Botafogo no período anterior à grandiosa vitória da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. O Vasco não, né? O Vasco continua... Desnecessário isso, desnecessário, tá vendo? Continua presente, deve se manter presente no vídeo, mas o Botafogo deve ser retirado. Brincadeiras à parte, Maria, você já adiantou, o antipunitivismo ele não contempla militares golpistas, né? Todos aqueles envolvidos em tramas que tinham como propósito a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, eu não preciso nem me justificar em relação a isso. Particularmente, o antipunitivismo, os abolicionistas penais, eles não formam uma escola uníssona. Existem vários abolicionismos e existem várias formas de se compreender o antipunitivismo. Então, por exemplo, né, se eu compartilho da ideia de que existem exceções como os atentados contra a vida das pessoas, né, os crimes contra a vida, eles não devem ser contemplados, abrigados no antipunitivismo. Existem aqueles que, inclusive, fazem essa defesa, que até mesmo nesses casos deve-se manter erguida a bandeira do antipunitivismo. Eu não compartilho dessa ideia, mas definitivamente os militares golpistas
e determinados militares não golpistas, ou seja, não indiciados, que não se encontram envolvidos diretamente. Né? E no decorrer do programa eu vou dizer as razões disso, né? Que são razões históricas. Né? O Normando deu aí uma palhinha, uma introdução sobre o papel dos militares na história brasileira. Em algum momento, se possível, eu vou fazer tentar fazer uma ponderação em relação ao que ele disse, né? Mas deve ser excluído, respondendo diretamente à tua pergunta, deve ser excluído do campo da defesa do antipunitivismo aqueles que, na verdade, historicamente vêm se articulando no sentido de restringir e até abolir no limite o Estado democrático de direito. Mas veja, isso não lógico, eu me situo dentro do campo dos defensores dos direitos humanos, direitos humanos entendidos no sentido contra-hegemônico, e todos nós sabemos muito bem que não existem direitos absolutos, não existem liberdades absolutas. Todas as liberdades têm determinadas restrições. Isso é uma questão básica quando me reúno com os alunos da disciplina de Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco. É uma das primeiras questões a serem trabalhadas. Não existem liberdades absolutas, elas têm determinados limites, né? Como, por exemplo, as liberdades individuais, o direito à privacidade, sigilo telefônico, sigilo bancário. Ele não pode acobertar atividades criminosas. É por isso que, sob ordem judicial, o sigilo telefônico, o sigilo bancário podem e devem ser quebrados. Se não fosse isso, não teria sido feito acesso a esse conjunto de informações que preenchem as várias páginas do indiciamento do relatório da Polícia Federal. Então, resumindo, Maria, e respondendo muito diretamente, sem fazer muitas firulas, você já adiantou. O antipunitivismo, na verdade, é um movimento, é um campo do saber também, dentro dos que defendem a criminologia crítica, que se volta à defesa da juventude negra, periférica, que entre o início do século XX, né, o início do século XXI e agora, 2024, fez com que o seu aprisionamento tivesse gerado um crescimento de 350% da população carcerária no Brasil. Né? Esses 350%, né, a mais na população carcerária é constituída basicamente pela juventude negra periférica, presa em grande parte devido a esse entendimento e, na verdade, essa prática da polícia militar que se utiliza, né, desse incentivo à prisão por conta do tráfico de drogas, por conta do proibicionismo, por conta da guerra às drogas. Então, basicamente, grande parte daqueles autores que trabalham no campo do antipunitivismo, da criminologia crítica, do abolicionismo penal, tem em vista essa parcela da população. Muito distante de generais brancos, de classe média, que foram formados na Academia da Força Aérea, na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas Negras, antes disso naquelas escolas SpaceX, EPICAR, Colégio Naval, que é um dos grandes problemas. Né? Para além da prisão, a gente vai ter que tocar nesse assunto, né? Para além da prisão, que é algo imediato, né? Não há como sair dessa sinuca de bico histórica que nós nos encontramos durante toda a história republicana brasileira sem uma modificação drástica na estruturação do currículo dessas instituições que acabaram se transformando em escolas de formação anticomunista. Né? Sim. E aqui finalizo, pegaram o resultado da vitória do liberalismo conservador, no tenentismo, quando ele deságua na defesa de uma república autoritária, pegaram aqueles valores e passaram a reproduzir no sentido anticomunista dentro dessas escolas. Se isso não for
cortado, se isso não for transformado, de nada vai valer a eventual prisão de uma parte ou de todos aqueles indiciados pelos vários golpes tentados no decorrer do governo Bolsonaro. Eu ia falar exatamente disso, tinha anotado aqui a pedagogia do golpe, porque quando a gente conversa com esses meninos, né, e o Exército, as Forças Armadas, de um modo geral, num país como o Brasil, ele se alimenta, né, a carreira militar acaba sendo também um divisor de águas aí, desse limite da pobreza, né? Muitos jovens periféricos vão para as Forças Armadas e são alimentados com essa ideologia conservadora e contrária, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Polícia Militar aqui de São Paulo, que atira um jovem entregador ponte abaixo, né? Porque quando a gente fala do punitivismo, quando vai para a cadeia ainda tá salvo. Porque aqui se dá o direito de eliminar mesmo, fisicamente, né? De cometer a justiça pelas próprias mãos e armas, né? E não querer isso registrado, tirar as câmeras e tal. Então, eu tinha colocado isso como tópico para a gente discutir se é possível, quem vai ter coragem, Marco e Normando, como é que a gente, via sociedade civil, né, enfrenta isso? Porque desde a anistia, eles ficaram intocados. E a impressão que eu tenho, especialmente da esquerda que vivenciou o golpe, essa geração dos seus 70, 80 anos, né, que vivenciou o golpe, parece que tem uma síndrome assim, de Estocolmo, sabe? Tem um medo que o enfrentamento que eles fizeram parece que assim, o tempo inteiro fala assim, não, vamos segurar, que pode vir outro golpe, vamos segurar. E as coisas saem do controle. Quer dizer, tem que mexer nesse currículo. Eu acho, inclusive, que tem que mexer nesse currículo, tem que mexer no currículo de medicina, que a gente também está formando um monte de médico fascista. A gente tem que mexer no currículo da elite brasileira, né? Dessas instituições que olham para o povo brasileiro como inimigo. A nossa Força Armada, ela nos trata como inimigo. Como inimigo. Olha as ocupações no Rio de Janeiro. Olha o que são as ocupações quando elas acontecem no Rio de Janeiro. Olha o músico que foi assassinado com 80 tiros e a sua família, então não teve ninguém punido. Ninguém foi punido. Ao contrário, aliás, foi absolvido. Foi absolvido. Então, assim, a gente mexe nisso? Como é que a gente mexe nisso? Então, Flo, não tem outro meio senão a mobilização popular e a mobilização da sociedade civil para discutir modelos. Tem uma diferença muito grande, eu concordo contigo em gênero no degrau, na crítica às faculdades de Direito, às faculdades de Medicina, e podemos incluir aí várias outras, engenharia, etc. e tal, sobre deixar de cumprir o papel que justifica o nome universidade, né, de formar cidadãos para o todo. Né? As faculdades estão cada vez mais tecnocratas e, consequentemente, cada vez mais abertas ao fascismo. Né? E aí, mesmo nas áreas de maior contradição. No direito, qualquer operador do direito, seja nós, advogados, para pegar a carteirinha da ordem, seja o juiz, seja o membro do Ministério Público, ele vai prestar um juramento se comprometendo à defesa do Estado Democrático de Direito. Um juramento, evidentemente, vazio, né? Porque o que mais tem é jurista fascista. Né? Sempre existiram e existem. Mas tem uma diferença fundamental, Fro, quando você fala desses currículos. Concordo e temos que discutir. Mas o dos militares é pior.
porque ninguém discute. Porque o das faculdades tem o MEC, né? Você vai lá, faz a disputa, pode perder, pode ganhar, vai discutir o currículo básico, de qualquer maneira. No dos militares, ninguém discute o currículo deles, o que é um absurdo. É o fim da picada. E se a gente quer efetivamente ter forças armadas compatíveis com o Estado Democrático de Direito, não tenho dúvida de que no médio e longo prazo passa pela formação e passa por subordinar a formação dos militares à sociedade. Tem um exemplo que não chega onde a gente gostaria, mas é um exemplo que eu gosto muito de dar por conta do servilismo que os nossos milicos têm com os americanos, né? Que é o exemplo dos Estados Unidos, que é significativo. O exército americano, ele historicamente era, desde do exército continental de George Washington, né, na Guerra de Independência, ele historicamente era formado pela milícia, pelas milícias voluntárias dos proprietários rurais, né, dos colonos. E essas milícias fizeram inscrever na Constituição a segunda emenda, que os armamentistas imbecis falam como se ela não fosse do século XVIII, mas fosse de hoje em dia, que é o direito de ter arma, né? Esse direito de ter arma foi inscrito na Constituição americana porque o exército se baseava nas milícias. O que acontece? 1848 é um ano de uma comoção mundial, né? Tem revolução no Ocidente inteiro, inclusive no Brasil, muita de inspiração, né, de esquerda e algumas comunistas. É 1848 que Marx e Engels cometem o manifesto. E em 1848, os Estados Unidos eles se veem numa situação em que eles precisam entrar em guerra com o México, que tem um exército grande e organizado. E, curiosidade, naquela data, naquele ano, o maior exército das Américas é o brasileiro, e depois é o mexicano. E o exército americano era ridículo. Tinha 6 mil homens. E eles não têm como. E ali eles criam a meta de profissionalizar o exército, de criar uma força armada profissional, ampla, de massas. Aí, exatamente ali, em 1848, eles criam um detalhe muito importante, que é o seguinte: quem define o currículo da formação do militar é o Congresso, não são os militares. E aí o Congresso americano, desde aquela data, cria comissões que são comissões permanentes, como a CCJ da Câmara dos Deputados e do Senado. É uma comissão permanente para supervisionar o ensino de West Point, a Academia de Formação de Oficiais do Exército. Outra permanente para fiscalizar o ensino da Academia Naval, Anápolis. São comissões de disputa, né? Vai perder, vai ganhar, vai ter avanço no currículo militar deles, como teve muito na era Clinton, vai ter retrocesso, como teve na era Bush, mas a sociedade vai discutir, a sociedade vai disputar esse currículo. No Brasil, não. É um currículo guardado a 7 chaves, com uma estátua do Tranca-Rua em cima, né, e a chave enterrada com cabeça de burro. Ninguém pode mexer nisso, senão os militares. E eu gosto muito de repetir, tenho repetido bastante, não só essa história, como uma frase do primeiro-ministro francês na Primeira Guerra Mundial, o Clemenceau, quando ele enche o saco com os erros dos generais franceses, e cunha a frase, que é histórica, né, de que guerra é um assunto sério demais para deixar na mão de militar. E da mesma forma eu diria que o militarismo e a formação do militar é um assunto sério demais para deixar na mão de milico. Marco, Bom, tem jeito? Sim, tem jeito. Mas esse jeito não se limita, por exemplo, à introdução de uma disciplina de direitos humanos
na formação dos estudantes lá do Colégio Naval, da Escola Naval, etc. Vou contar uma pequena história que não é anedota, né, mas que expressa bem isso que eu estou dizendo. Eu fui convidado há 15 anos, né, para oferecer exatamente uma disciplina de Direitos Humanos do curso de formação de coronéis, a passagem dos tenentes-coronéis para coronéis da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Introduziram lá, na grade, né, do curso de formação, uma disciplina de Direitos Humanos. E quando terminaram, foram algumas sessões, e aí quando terminaram, um oficial, que hoje é coronel, chegou próximo de mim, chegou para mim e falou: Marcos, sabe o que eles comentam? Eles comentam o seguinte: bom, agora vamos voltar para o curso sério, né? Esse apêndice ele já terminou, a gente tinha que cursar, agora vamos voltar para os essa optativa. Vamos voltar para os assuntos sérios, né? Então, introduzir uma disciplina de direitos humanos não resolve as questões, né? É preciso uma reformulação estrutural. Sim. Né? Uma reformulação estrutural da grade curricular e dos conteúdos que são ofertados. Né? Não adianta, por exemplo, manter as disciplinas de história, né, em todas essas academias que já foram aqui citadas, né, com conteúdo de como nasceu a nação, e a nação teria nascido na Batalha dos Guararapes, aqui no Monte dos Guararapes, aqui perto de onde eu me encontro, em 1648, 1649, na batalha que envolveu o exército, as tropas do Império Português e o exército holandês, e que acabou resultando na expulsão dos holandeses. Quando eu saio daqui do Recife e vou para Jaboatão dos Guararapes, existe uma placa gigantesca escrito: aqui nasceu a nação. Né? Então, vejam só o trabalho de reconstrução histórica, né? No mesmo patamar do negacionismo. Né? Não existia ideia de nação no século XVII. Não existia exército brasileiro em meados do século XVII. Então, foi construído esse mito, e esse mito é reproduzido dentro das academias. Né? Então, veja, é fundamental a modificação da grade curricular e dos conteúdos, né? Porque eles construíram uma visão própria do Brasil, uma visão que passa pela Batalha dos Guararapes como sendo o nascimento da nação, e passam pelo ano de 1935 como sendo o ano da salvação, tal qual 1964, a salvação do Brasil do terror comunista, de uma invasão comunista, de um levante comunista. Não é uma tarefa fácil, mas precisa ser enfrentada, e precisa ser enfrentada, né? E aqui eu gostaria de tocar, quando a gente está gravando esse programa, já circula a notícia de que vai haver uma reforma ministerial, e que essa reforma ministerial vai, inclusive, mexer na cadeira do atual ministro da Defesa, que é um pernambucano também, o Zé Múcio. Essa é uma tarefa do próximo ministro da Defesa. Formação de comissões que envolvam representantes, evidentemente, dos militares, mas representantes do Ministério da Educação, da sociedade civil, para discutir, para tocar essa reforma. Como se daria essa reforma, quais os novos conteúdos, a necessidade de discussão dos valores da democracia, dos valores do Estado democrático de direito, do equívoco da interpretação do artigo 142, 142, de que as Forças Armadas são defensoras da pátria diante dos possíveis riscos, dos riscos existentes, uma reavaliação da própria narrativa histórica, né? Porque se nós, quando falamos da história
da República Brasileira como uma história de sucessivas intervenções dos militares na política. Quando a gente fala de 1889, 1930, antes disso, o florianismo, depois 1937, 1945, 1954, que levou ao suicídio de Vargas, 1955, a tentativa de não deixar que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência da República, 1961, impedimento do retorno de Jango da China, a formação lá daquela junta patética, 1964, 1968, 1969, se todos nós... Né, a Comissão da Verdade, um período da Comissão da Verdade... Rio Centro, se toda o nosso campo olha para esses acontecimentos numa processualidade histórica para dizer, olha o que os militares fizeram, olha o golpismo dos militares. Dentro das academias, esses acontecimentos retratam, na verdade, a gloriosa história dos militares na defesa da pátria, né, e contra os inimigos internos da nação, que nesse sentido bem amplo, tipicamente da cultura positivista dos militares, é representado pelos comunistas, né? Todos aqueles que pensam no diferente. Então, são tarefas muito difíceis, que vão exigir muita energia política, mas que precisam de um ministro que não tenha a cara de José Múcio. José Múcio não tem o perfil, não tem a vocação para assumir a responsabilidade de fazer esse projeto para e passo a ação da Polícia Federal, do STF, que devem ser os responsáveis por levar para trás das grades os responsáveis pelo golpe. Então, essa decisão, essa mudança a ser feita pelo Lula, ou já feita pelo Lula, né, ela pode sim ser responsável por dar início a um processo de reformulação da grade curricular, da estrutura dessa escola. E é uma chance histórica. É uma chance histórica, né? Que não pode ser perdida. Né? Nós nos arrependeremos muito se, daqui a alguns anos, nós olharmos para trás pelo retrovisor e tivermos percebido que essa chance histórica foi desperdiçada mais uma vez. E a gente precisa não só olhar os CPFs, né? Porque eles estão dizendo isso, que é questão de CPF, né? A gente tem que olhar o CNPJ aí, que do alto comando é todo golpista, né? Miriam, bem-vinda, querida. Como é que está aí a situação no Rio Grande do Sul? Fala um pouquinho aí já, a casa, como é que está, Miriam? Como é que está? Diga lá. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Olá, Marco, olá, Maria, olá, Normando. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, no dia de hoje chovendo e bastante, né? Estamos no processo de reconstrução aí do nosso estado, das nossas casas, mas com boas esperanças, mas ainda tem bastante coisa para fazer, né? Também o governo Lula ajudando bastante, agora está até instalando aqui no Rio Grande do Sul um centro de acompanhamento para ele poder, né, para o governo poder acompanhar que o dinheiro que está vindo, as prefeituras vão se mexer para botar as obras em andamento, né? Então, são boas notícias, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? Porque esse ano de 2024 aí foi pesado para nós. Foi mesmo. E eu chamei uma petroleira aqui porque a gente tem, acho que a categoria que mais defende a soberania nacional, né? As Forças Armadas deveriam ser responsáveis por isso, por defender nossa soberania, e são muito subservientes. Eu queria pedir, Gui, bota aí o vídeo como é o nome dela? A Carol de dia, Carla Zambelli, caçada, e Braga Neto preso. Minha gente, um general de Costas Estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão.
pela primeira vez na vida do Brasil, foi preso. Eu já tô aqui, gente, ó, eu vou comemorar, eu já tô desde manhã bebendo, já tô aqui, ó, meu almoço, olha aqui, ó, que delícia, ó. Grande dia, pessoal, ó, não deixa ninguém cortar essa alegria de hoje. E aí fala, vai acabar em pizza, não vai dar em nada, deixa, amanhã você fala disso. Hoje a gente comemora, hoje é isso. Eu adoro isso. O grande dia. Lembra que eles, né, o general Heleno, essa turma golpista que articulou o golpe contra a Dilma, eles ficavam sempre aqui, o grande dia, grande dia. E aí, olha só as voltas que a história dá, né? O Braga Neto foi para a cadeia e aí a gente pôde rir um pouquinho dessa canalha toda. Falta canalhas ainda para a cadeia. Eu quero colocar mais um vídeo, porque daí eu deixo a Miriam vir para essa conversa, porque acho que a gente tem que trazer pelo humor, é uma forma. O Marco falou uma coisa que eu acho importantíssima: a gente não pode perder essa chance histórica, que as Forças Armadas estão tão na lama, né? As próteses penianas, aqueles jantares nababescos, né? Aquelas coisas absurdas que eles fizeram durante a pandemia, aquele bando de militar safado do governo Bolsonaro. E agora isso. Agora a gente está vendo, né, essa corja toda fazendo. E ainda, olha como eles são cínicos. Lembrem do vídeo que a Marinha fez, que estava no ar até pouco tempo, porque eles ainda estão tentando peitar a gente. Então, acho que a gente tem que também, pelo humor, tirar um pouco de sarro e tirar essa sacralidade aí das Forças Armadas, que são forças desalmadas com o povo brasileiro. Bota aí a Liga Antifascista, o vídeo da Liga Antifascista. Gui. Bolsonaro tem argumentado que o ministro Alexandre de Moraes não pode se meter no caso em que ele é réu. Ele afirma que atacou o ministro em várias ocasiões e também planejou sequestrar e matar o Xandão. E por isso ele não poderia julgar o seu caso. E tá certo. Diante dessa situação, o ex-presidente tem clamado por anistia, porque só assim haverá a pacificação no país, sob a pena de prender o ministro caso ele não abandone a relatoria, hein? Bolsonaro, que já foi considerado um mito por muitos gênios aqui no Brasil, mas devido à perseguição que está acontecendo por parte do STF ao inocente ex-presidente, que nunca cometeu um crime sequer, está sendo submetido a uma verdadeira metamorfose de presidente amado e glorificado por muitos para possível presidiário desprezado e esquecido numa cela fedorenta lá da Papuda, hein? Mas isso, se eles, que são estrategistas geniais, não tivessem um plano maquiavélico para reverter toda a situação. Depois da derrota de 8-0 no Supremo, que exigia a saída do Xandão do caso, eles tiveram a certeza de como os ministros são burros. Eles é que são muito inteligentes. Pode acreditar. Lá no STF ninguém entende nada de lei nem de Constituição. E o mito, percebendo essa fraqueza, vai reverter o julgamento. E os integrantes do STF, na hora certa, eles é que vão virar réu. Flávio, Eduardo e Jair têm absoluta certeza de que estão certos. E todo o STF está errado. E finalmente você vai poder apreciar a cena mais emblemática do Brasil. Bolsonaro em pé, fardado, na carroceria de um jipe, dirigido por Flávio, Eduardo ao seu lado, invadindo o STF e retomando o poder dos comunistas. Sem nenhuma resistência, já que está todo mundo amedrontado com a presença desses três verdadeiros heróis. Lá fora, no pátio dos três poderes, uma catarse verde e amarela acontece. Milhões de velhinhos gritando mito, 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 testemunhando a sua volta triunfal. Esse vídeo é um oferecimento de Maluxil, contra loucura, maluquice e esquizofrenia.
Tô falando sério. Grupo A Liga Antifascista. Tem que tirar onda, tem que tirar muita onda, né? Porque esses palhaços sem graça fizeram muito mal para nós. Miriam, quero você nessa conversa aí. Como é que os petroleiros estão preparando o segundo ano do golpe para o 8 de janeiro? Oi, primeiro eu queria lembrar, né, que eles estavam na frente das refinarias, se preparando para invadir as refinarias, caso o golpe que eles estavam armando desse continuidade, né? Então, a quebradeira começou no dia 8 de janeiro, começou não, né? Foi um dos episódios, já tinha tido outros dias, mas naquela quebradeira do dia 8 de janeiro, em frente a algumas refinarias existia o plano para a invasão. Uma delas era a Reduc, no Rio de Janeiro, e a outra era a Refap, aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso governador estava lá, né? Não sabia o que fazia, e nós desesperados, entrando em contato com os deputados, com os nossos políticos, com a gerência geral da Refap, para que eles acionassem a polícia para estar dentro da refinaria, caso tivesse a invasão, e eles não acionavam, né? Porque só depois que foi decretado a intervenção no DF e que o Xandão, não gosto de chamar ele de Xandão, porque ele é um aliado de ocasião, né? Não gosto da gente vangloriar tanto ele assim, apesar da defesa que ele faz da democracia. Mas o Alexandre de Moraes determinou, então, que ou os governadores faziam alguma coisa, ou então o estado deles também ia ter intervenção, né? Aí o Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, resolveu se mexer e dispersar aquilo que estava acontecendo na frente da refinaria aqui, né? Então, eu acho importantíssimo a gente relembrar isso, porque foram momentos de muita tensão, por muito menos a tropa de choque já esteve dentro da refinaria, eu já vi numa mobilização nossa, a tropa de choque sair marchando de dentro da refinaria para dispersar organização de trabalhadores na frente da refinaria, quando a gente estava fazendo a luta contra a privatização, mas numa situação dessa a gente não via, né, o Estado cumprindo o seu papel. Óbvio, porque já estava tudo mancomunado para tentar efetivar o golpe, né? E eu acho que essas investigações têm que ir a fundo nos entes civis e nos entes militares, mas não só, né? No caso dos militares, eu entrei um pouquinho aqui atrasada, mas eu vi que vocês estavam falando, né, da necessidade da gente mexer na estrutura militar. É um erro ficar repetindo esse discurso de que são CNPFs, não são CPF, não são CPFs, né? São uma organização, existe uma cultura dentro das Forças Armadas para isso, né? Essa que fica vangloriando, que fica. Outro dia eu ouvi o Reinaldo Azevedo falando que um dos terroristas, um dos militares que tentou fazer a ação terrorista lá no Rio Centro, depois que a poeira baixou, ele foi premiado, né? Um dos que sobreviveu, ele recebeu uma medalha, ele recebeu uma premiação das Forças Armadas. Então, isso é para colocar como essa cultura continua viva, né, dentro das Forças Armadas, e não só das Forças Armadas, mas dentro dessas polícias, né, e dentro de algumas organizações aí de Estado, e como a gente passou perto, né, a gente passou muito perto de reviver isso. Outro dia eu fui assistir Ainda Estou Aqui e pensei, puxa vida, como a gente passou perto de reviver essas cenas aqui, né? Então, é importantíssimo a gente não deixar passar em branco essa tentativa de se construir essa pessoalização
e não atuar profundamente na instituição. Aliás, né, Normando, quando foi com a Lava Jato foi ao contrário, né? Ali que deveria ter sido pessoalizado e os CPFs que deveriam ter sido dos corruptos, que deveriam ter sido efetivamente feito o processo conforme o procedimento legal, identificar os criminosos, punir os CPFs e preservar as empresas para não destruir o nosso país, para não destruir a economia do nosso país. Então, na Lava Jato pode destruir as empresas, pode destruir a Petrobras, pode destruir o nome das empresas. Mas no caso de um golpe, daí tem que preservar a instituição. Então, essa instituição ela precisa passar por uma reforma profunda. Se teremos condições ou não de fazer isso, sinceramente não sei. Vejo hoje o Brasil, infelizmente, sequestrado, em plena chantagem pelo lado do Congresso, pelo lado do mercado, e, né, mesmo com todas essas denúncias vindo à tona, a gente está passando por um momento difícil por questões políticas, né, de quererem frear o governo Lula, porque o governo Lula avança mesmo com toda a sabotagem que é feita. E então a correlação de forças para a gente efetivamente enfrentar e fazer essa reforma que precisa ser feita nas Forças Armadas, eu ainda vejo como uma distância. Mas nós temos a obrigação de fazer essa denúncia de que existe sim um problema institucional, um problema cultural institucional, que era por ordem de cadeia de comando que as pessoas estavam na frente dos quartéis e protegidas por eles, não eram por CPFs, tá? Foi a instituição que promoveu isso. Então, tem que ser feito, sim, com a profundidade. Por outro lado, apesar da gente fazer toda essa crítica, eu acho que a gente também tem que fazer o elogio, porque no Brasil, a gente está fazendo o dever de casa. Né? Não é que nem nos Estados Unidos, que passou 5 anos depois da tentativa de golpe, da invasão do Capitólio, da quebradeira, de tudo que foi feito, e lá, que é a maior democracia do mundo, não foi feito o dever de casa e a extrema-direita está de novo no poder. Mas aqui eu acho que por a gente ter vivido, né, essa ditadura militar, ter tido essa experiência e não querer que isso se repita, nós estamos fazendo o dever de casa com todas as dificuldades, mas estamos fazendo o dever de casa e isso merece o nosso reconhecimento, o nosso elogio, o nosso apoio para que não perca força o que está sendo feito. Muito bem. E lembrando, a Miriam começou a contar uma coisa que é importantíssima, né? Que além dos atentados todos, além dos quartéis serem, na verdade, o lugar onde se trocava. Gente, como é que uma bomba num caminhão de querosene, isso não é coisa de amador, né? A gente depois descobriu os Kid Preto, enfim. O Azenha fez o documentário, gente. Nós temos 3 episódios agora, depois dos relatórios da PF, certamente vão ter mais episódios. Então, quem ainda não viu, vai lá no nosso YouTube, na Fórum tá lá destacado, Ato 18, Golpe contra Lula. São 3 episódios onde o Azenha traz, né, mostra essas tentativas de ataque às refinarias, porque havia essa articulação, eram as refinarias, usina de transmissão de energia elétrica, era para criar um verdadeiro caos, né, para o golpe acontecer. E eu queria, nós estamos chegando, olha, por incrível que pareça, já foi 1 hora de programa. Eu queria, nesses últimos 30 minutos, então 10 minutos vai para o Normando, para a Miriam e para o Marco. Assim, gente, nós temos, até o momento, nós estamos gravando, repito, estamos gravando esse programa no dia 8 de janeiro, já deve ter acontecido mais coisas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês já olharam com mais cuidado o relatório da Operação Contra-Golpe, lembrando que tinha já o relatório da BIM Paralela, né? A gente já
É um cúmulo enorme, enorme, diferente do que fizeram com Lula, né, de prender sem prova nenhuma, aquele lawfare terrível e tal. A gente tem coisas muito consistentes. Tanto é que, nesse recesso, nem Alexandre de Moraes, nem Gonê vão sair para o recesso. Então, eu acho que a gente vai estar tudo de plantão. Natal, Ano Novo, até 8 de janeiro, a gente vai estar tudo de plantão, porque vai acontecer mais coisas aí. Queria ouvir um pouquinho vocês. Normando certamente já deve ter olhado, o Marco também, Miriam também. O que vocês destacam, né, de mais importante e quais expectativas que vocês têm diante deste... É colossal, né? O número de provas que a gente tem. Não é inferência. Não é uma delação premiada, né, que fala qualquer coisa. Tem prova, gente. Tem prova, muita prova. Tem áudio, tem documento impresso, tem HD, tem tudo. Tem celular, WhatsApp, né? O que vocês acham? Qual a expectativa? Vocês acham que, de fato, a gente vai conseguir prender? Eu quero ouvir vocês, enfim. E daí destaquem aquilo que vocês acham necessário, que a gente ainda não comentou aqui, para esse 8 de janeiro não passar batido. Começamos com o Normando, então. Normando, Marco, e fechamos com Miriam. Tá bom. Fro, que para não deixar passar batido, mas uma fala da Miriam me puxou da memória, o que significa que eu não estou bebendo todo o vinho que eu preciso, é que as várias tentativas de golpe que foram protagonizadas, elas foram orquestradas com outras iniciativas e o campo da energia, né, especificamente. Então, o inquérito e o relatório lá de 800 e poucas páginas. Eu vou repetir o elogio do Pedro Serrano, né, um jurista de respeito, companheiro de luta, que chama a atenção que o inquérito está muito bem circunstanciado. Não é um PowerPoint, né, de procurador da República que passa a perna no povo brasileiro comprando Minha Casa Minha Vida para fazer especulação imobiliária. É um inquérito muito bem construído em que todos os atos foram devidamente individualizados. Ali há substância bastante para a prisão de Bolsonaro e de toda a sua quadrilha, né, toda essa organização criminosa. Diria mais, usando a lei dos partidos políticos e indo para o CNPJ, ali há evidências bastantes para caçar o registro do PL, que se transformou numa organização criminosa, e isso não é exagero meu, é a letra da lei, né? A lei dos partidos políticos, ela prevê a cassação do registro de um partido que atente contra o regime político. Tá? E além, aí é que entram as torres de transmissão de energia. 14 torres foram atacadas naquele período, 2 foram derrubadas, tá? Gerando diversos apagõezinhos. Isso foi coisa dos militares. E aí é onde o inquérito não chega, mas abre portas. Porque de tudo que está ali, existem já outras investigações sendo puxadas, os fiozinhos, para chegar nos outros atos. Né? Envolve, além da ameaça às refinarias, além das torres, envolve o conluio com os 3 governadores do Sudeste, e isso é a história ser repetida como farsa. O golpe de 64 só foi possível porque o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, né, o governador de Minas Gerais e dono do Banco Nacional, Magalhães Pinto, e o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, deram seu aval para o golpe. E isso num grande concerto, segundo o qual o candidato à primeira eleição indireta depois do golpe seria o Lacerda. Né? E os militares passaram a perna nele
a gente sabe da história. Repetindo-se isso, a gente tem que lembrar que existe a responsabilidade a ser apurada do fascista de Freitas, né, em toda a cobertura que ele deu depois. Reparem que quando ele fala tardiamente sobre o inquérito, e quando ele fala é para defender Bolsonaro, né, e do Zema e do Cláudio Castro, né, que, diferentemente do Tarcísio, eram governadores antes e estavam sendo reeleitos. Eram governadores no 12 de dezembro, só para não passar em branco, data em que o general Heleno bolou um plano para sequestrar o Lula, no L ponto do hotel onde o Lula estava hospedado na noite da diplomação. O plano era tocar uma grande confusão em Brasília, com assalto à sede da Polícia Federal, incendiar carros e ônibus, e o Gabinete de Segurança Institucional gentilmente ofereceram um helicóptero para que o Lula fosse evacuado do hotel. Esse helicóptero chegou a pousar no L ponto do hotel. E o Lula não foi para o helicóptero, evidentemente. Mas ele estaria preso se fosse. E isso tudo foi urdido com o aval político dos governadores. Então, existem fios a serem puxados. O inquérito é muito valoroso, é muito bem construído, repito, mas ele abre portas para uma série de investigações que têm que ser puxadas. Agora, eu queria fazer uma fala política no finalzinho desses 10 minutos. É que a prisão do Bolsonaro e da sua quadrilha de criminosos é de fundamental importância, né? Lembra Hitler dando golpe em 23, sendo condenado e depois liberado, que é para se antepor à extrema esquerda. É importante, mas não resolve o nosso problema. É o início de uma construção. Ela tem que ser tomada como início da virada de chave para a justiça de transição e, sobretudo, como apenas mais um passo para combater o fascismo. Diferentemente das organizações e partidos de esquerda, o fascismo é muito raso, é muito pueril. Qualquer um vira um líder fascista. Tem uma ponderação do Hobsbawm, quando ele considera que Lenin é a personalidade, o indivíduo mais influente no século XX, apesar de ter morrido ainda na década de 20, porque a visão dele sobre a revolução, no ponto mais fraco da corrente do capitalismo, era pessoal, única, e a organização e realização da revolução também. Porque a esquerda demanda lideranças, como demanda elaboração e demanda uma interpretação refinada da realidade, do porte de um Lenin, do porte de um Lula. O fascismo demanda qualquer pé rapado. O fascismo demanda qualquer Pablo Marçal, qualquer indigente intelectual, desde que tenha o mínimo de carisma, seja mal educado e fale xingando todo mundo. Isso vale para os fascismos históricos. Mussolini era facilmente substituível, Hitler era facilmente substituível, e Bolsonaro é facilmente substituível. E isso tem que ser lembrado nesse momento em que a mídia hegemônica está passando pano com muita força para limpar e polir a imagem do fascista de Freitas. Vou trazer o Marco. Espera aí, Marco, está fechado. Só um pouquinho. Pronto. Eu vou pegar essa rabeta do Normando. Não vou responder a tua pergunta, Maria, mas vou começar minha fala de onde o Normando terminou. Quando ele disse, olha, as coisas não terminam com a prisão de Bolsonaro e com os 37 indiciados. Não, 20, opa, eu fiquei rosa. Mas o problema é meu. O problema é meu. O problema é meu. Se você me tirar... Dá para enxergar, continua. Continua assim? Roseado? Você quer sair e voltar?
para tentar resolver? Deixa eu fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, então vou trazer a Miriam para essa conversa e aí a gente espera o Mondani voltar. Acho que é... Mas ele quer pegar o gancho. É verdade. Ele quer pegar o gancho. Mas assim, ele pega o gancho, não tem problema. Ele retoma o gancho com o Normando. Não tem problema não. Pode vir, Miriam. Vou deixar. A Miriam, daí ele resolve o problema e ele termina. É isso, né? A gente tem que estar sempre alertas e sempre participando ativamente desses espaços. Nós somos aqui de sindicato e existe essa tendência de que sindicato não deve de se meter em política, né? E que a gente deveria de seguir a ordem do conceito que foi criado para o movimento sindical, ser extremamente corporativista, mas a gente não pode fazer isso tanto porque tudo que acontece reflete diretamente na classe trabalhadora e, no nosso caso, reflete diretamente na Petrobras e principalmente no projeto de soberania, né? Então, tudo que aconteceu no nosso país, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma, foi um desmonte completo. Mesmo no governo Bolsonaro, a gente conseguiu resistir e ainda manter a Petrobras como uma empresa estatal de caráter nacional e que poderá e terá, e nós estamos lutando para isso, ter esse projeto relevante, né, de soberania energética, de atuação na transição energética justa. Tudo isso faz parte da nossa luta, mas isso tudo está sempre constantemente ameaçado, né? E eu acho que a gente tem que se dar conta também que não está desvinculado, né? Todo esse ataque que a gente sofre é para manter o Brasil na nossa condição de colônia, em que vai mudando só o colonizador, né? E destruir a Petrobras e transformar o Brasil num lugar que é para vender energia limpa depois, né, que é a energia limpa virando uma commodity aí, e a gente, como tem território, como tem vento, como tem sol, como tem minério, como tem tudo que precisa, a gente tem um papel estratégico nesse cenário de transição energética. E as pessoas precisam perceber que isso está, sim, conectado com o que está acontecendo, né? Com essa tentativa de golpe, com o crescimento da extrema-direita, porque à medida que esse processo de acúmulo ele está se intensificando no Brasil, no mundo, né? E o neoliberalismo ele vem com essa faceta, a gente começa a ter esses nacionalismos e essas tendências de falso nacionalismo, né? Porque, na verdade, a extrema-direita surfa nisso, mas depois entrega o nosso país, entrega a nossa soberania. Então, o nosso papel enquanto dirigentes sindicais é, sim, um papel de combater esse fascismo, de combater essa extrema-direita, e de continuar fazendo essa disputa. Eu acho que o Normando foi muito feliz porque ele disse: a gente está só começando, né? A gente precisa, e eu acredito que assim, quando teve a eleição do Lula, né? Eu brinco que a única coisa de positivo que o Bolsonaro trouxe é que ele foi didático, né? E quando a gente tinha dificuldade de conversar sobre política com a nossa categoria, o golpe revelou a necessidade da gente discutir política o tempo todo. E nos últimos anos, as nossas negociações de acordo coletivo foi muito voltado para a discussão política. E a gente dizia, na discussão do acordo coletivo, a gente falava da eleição presidencial, e a gente falava que primeiro a gente tinha que garantir que ia ter eleições. Olha só como se conecta, gente, porque a gente falava isso em Assembleia de Trabalhador. Pessoal, primeiro a gente tem que garantir que vai ter eleições.
depois a gente tem que garantir a eleição, depois a gente tem que dar posse e depois a gente tem que sustentar. Nós já estávamos falando isso lá em 2022 com a nossa categoria em plena negociação de acordo coletivo, né? E olha como isso tá sendo comprovado com ampla quantidade de provas, e não é só isso. Então, agora a gente vai precisar, além de sustentar o nosso governo, que sim, porque é o nosso governo, porque é o governo dos trabalhadores, é o governo da democracia, então a gente pode dizer que é o nosso governo. Então, além da gente ter que sustentar esse governo, né, mesmo que a gente tenha que fazer as críticas, que a gente tenha que fazer as disputas, mas a gente precisa, sim, preservar que esse governo continue e disputar os rumos desse governo, mas a gente também vai ter que disputar e sustentar que esse processo jurídico continue e vá até os financiadores, até esses outros participantes da sociedade civil que a gente ainda não tem bem claro, ou não tem comprovadamente, embora a gente já tenha alguns indícios, né? Quando diz esse dinheiro é do agro, a gente já tem alguns indícios, mas a gente quer saber quem, né? A gente quer saber os CPFs, porque a gente precisa extirpar da nossa sociedade esse pensamento, essa ideia antidemocrática, essa ideia golpista. Para trabalhador não e para trabalhadora, né, não há chance de melhoria num cenário antidemocrático, né, num cenário fascista. Então, é nossa tarefa, sim, enquanto trabalhadores, lutar pelo nosso acordo coletivo, lutar pelos nossos direitos, mas fazer debate político e fazer organização de povo na rua para a gente lutar pela nossa democracia e sustentar a nossa democracia. Muito bem. Que bom, né? Que bom ter essa categoria. Professor Marco, agora sim, não tá rosa. Veja, concordando com o Normando, mas levando a um desfecho, uma conclusão não tão otimista, né? Prudente, né? Fazendo um chamamento à prudência. Então, as coisas não terminam com a prisão de Bolsonaro e dos 27, dos 34. Será uma inflexão importante, única na história do Brasil, mas que não pode terminar nisso, porque se terminar nisso, será a vitória da tese do CPF contra a tese do CNPJ. Só que na minha avaliação da história brasileira, são grandes as chances de tudo parar no CPF, na interpretação de que foram maus militares, e esses maus militares estavam dentro de uma instituição que é sã, e, na verdade, os líderes já nem mais faziam parte dessa instituição sã, já eram políticos. Vai se construir toda uma tentativa de afirmar essa argumentação, né? E, ao se fazer isso, se aborta tudo aquilo que a gente comentou sobre a necessidade de se fazer uma reforma das academias, de formação dos militares, uma mudança do organograma, do perfil curricular, dos currículos, porque já terá sido resolvido o problema, né? O câncer foi extirpado e a instituição permanece de pé. E aí eu gostaria de acrescentar, para sustentar esse chamamento à prudência, algumas pesquisas que foram feitas, e essas pesquisas são feitas de maneira recorrente, sobre quais as instituições que a população brasileira mais
mas ver com credibilidade. Qual é a credibilidade dessas instituições? Eu peguei aqui 3 pesquisas. Veja, uma pesquisa de março desse ano, as 3 pesquisas desse ano. Março de 2024, Datafolha. Primeiro lugar, Forças Armadas, com 37%. Março de 24. Uma pesquisa de julho de 24, feita pelo Instituto da Democracia, financiada pelo CNPq, essa pesquisa. E a conclusão e os números dessa pesquisa são alarmantes e que merecem ser problematizadas. Os militares têm 54% de credibilidade, as Forças Armadas têm 54% de credibilidade, enquanto o STF tem 38%, o governo federal 37%, mas vejam só, é feita uma pergunta acerca de qual o regime político mais aceito pela população. E 70% respondem democracia. Mais do que isso, qual é o melhor regime político entre todos os existentes? A democracia, com 81%. Veja, isso pode parecer, na nossa vontade de ver coisas boas numa pesquisa, pode parecer assim, opa, não, a maioria da população é pela democracia. Mas, na verdade, o que pode acontecer é que esse discurso das Forças Armadas como defensoras da liberdade, esse discurso que é o original, novo no neofascismo, no fascismo contemporâneo, de que eles são os defensores da liberdade, acaba gerando essa água para o moinho da ideia da democracia. Ou seja, um pensamento de que isso é democracia e de que a instituição que vai assegurar a democracia são as Forças Armadas. E a última pesquisa, agora, publicada no início do mês de dezembro pela Carta Capital, aponta 58% de credibilidade para as Forças Armadas. A instituição, vamos pensar as Forças Armadas como uma instituição, Marinha, Exército, Aeronáutica, a instituição com maior credibilidade entre nós. Isso significa, fazendo uma interpretação muito assodada aqui, muito acelerada, tendo em vista o término desse programa, existe uma situação que pode muito bem ser explorada na luta por hegemonia. Por favor, não utilizo a palavra narrativa nem aqui, nem na China. Isso é uma luta por hegemonia, uma luta em torno de valores, e nessa luta por hegemonia existe sim a possibilidade da vitória dessa ideia, fazendo uso da metáfora lá do José Múcio, né, de que são alguns CPFs. Né? A instituição é saudável, a instituição está presente, ela é fundamental para a afirmação do Brasil, da história brasileira, da história da independência brasileira, da afirmação dos valores de uma sociedade, de uma civilização cristã, ocidental. Acham que o Brasil faz parte do Ocidente. Né? E no final das contas, né, já que, Maria, você exibiu aqui alguns vídeos de comemoração, né, eu não me permito comemorar, né? Eu não me permito comemorar. Não é bem comemorar, né? Tirar um sarro. Mas comemorar só quando, né, para além, posso tomar uma taça de vinho quando o Bolsonaro for preso, né? Mas a garrafa inteira vou deixar reservada para quando, talvez eu nem beba, né? Talvez eu nem tenha oportunidade de bebê-la, né? Mas beber a garrafa inteira quando a ideia de uma reforma institucional, né, uma modificação, uma retirada do artigo 142, uma modificação da estrutura curricular das academias, né, em que a disciplina de direitos humanos não seja só um apêndicezinho que deve ser ultrapassado. E esqueci de dizer uma coisa.
Nessa pesquisa do Instituto da Democracia, que foi financiada pelo CNPq, as polícias têm uma credibilidade de 52%. E a pesquisa foi feita num período em que foram vários os episódios de letalidade policial, de violência policial. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando procurar compreender, né, essas movimentações existentes na sociedade. E essas pesquisas apontam nessa direção de que as Forças Armadas ainda representam para o conjunto da população brasileira. São 3 pesquisas de 3 institutos diferentes que apontam isso, né? E que foram muito bem utilizadas, todas elas aparecem nos sites das 3 Forças Armadas, né? Então, essas pesquisas mostram que a população brasileira é muito complexa, né? E que isso é um retrato de que esses valores do militarismo na história brasileira estão presentes e atravessam, né? Talvez um dia eu e Normando, num outro programa, a gente dialogue sobre a experiência nossa comum, né? Não sei, Maria, se você sabe, mas Normando e eu temos uma origem comum, nós somos civis, mas temos uma origem comum numa instituição que era, ao mesmo tempo, quartel, fábrica, presídio, que mais? Escola, né? E passamos por essa experiência há cerca de 4, em torno de 4 anos. 4 anos. E esses 4 anos de experiência dentro de um quartel, fábrica, escola, presídio, numa visão de civil, e agora nós dois num outro campo, completamente diferente, temos algo a dizer sobre as mazelas das instituições militares. Me alonguei muito, desculpe. Não, eu já vou deixar aqui o gancho depois para a gente fazer um sobre segurança pública, porque eu acho que um elo, né, quando você traz isso das pesquisas em relação à polícia militar, mesmo com esse alto grau de letalidade, tem a ver, né, que essa cidadania ela não chegou nas periferias, a violência ela é profunda e as pessoas ainda clamam, né, por segurança pública e aí assim, o que é de fato segurança pública, quando ela vai chegar nesses espaços periféricos? Acho que a gente precisa discutir isso. E esse é um vácuo que eu acho que a esquerda tem. A esquerda não tem. Quando a gente conversa sobre isso, olha os programas, né? Raramente a gente vê algo efetivo de transformação na ideia de segurança pública para esses espaços periféricos. Eu acho que a gente precisa encarar isso de frente. A gente precisa, porque não é? Essa é uma questão seríssima que a gente tem que trazer à baila e discutir com mais profundidade. O Fórum Sindical está aqui para isso. Gente querida, muito bom conversar com vocês, muito bom passar esse 8 de janeiro, né, que a gente vai passar aí com o nosso público, com gente tão qualificada para trazer esse debate e aprofundá-lo. Eu queria, já que esse é um programa gravado, eu queria que vocês lembrem de financiar o jornalismo sério, comprometido com a classe trabalhadora que a Fórum faz, né? Então, nos programas gravados tem um Valeu Demais, você pode contribuir, mas você pode circular o nosso link, enfim. Assistam o documentário da Zen, eu vou colocar na descrição o abaixo-assinado que Normando, o Marco Mondani fez, não sei se Miriam já assinou, vá lá assinar, Miriam, vou te passar o link. E eu queria, além de agradecer todos que nos acompanharam, meus entrevistados, queria que o Guilherme, que está aí nos bastidores, terminasse a nossa live com um vídeo do pastor Zé Barbosa, que agora está fazendo, embora o Marco esteja todo reticente, eu acho que o humor é uma forma da gente tirar um pouco dessa sacralidade dessa galera. A gente tem que tirar uma onda deles, sim, porque essa é uma forma. Marco, que é historiador como eu, sabe que o humor é uma arma de guerra também, é uma arma revolucionária, né? A gente dessacralizou o rei
na Revolução Francesa, tirando peruca, tirando manto, né? Deixando ele nu. E é um pouco isso que a gente está fazendo com esses golpistas. Vamos deixá-los cada vez mais nu. Então, solta aí a paródia do pastor Zé Barbosa quando o Bolsonaro foi indiciado. Beijo grande, minha gente. Muito... Voar, fugir, ir pro exterior. Não posso mais ficar aqui. O Cid me entregou. Não tenho mais a pose de machão. Fiquei pra trás, vou pra prisão. Surtar, eu tô assim. E sujo meu lençol, será o meu amargo fim. Só o banho de sol fui provocar. Xandão não quer saber de anistia. Vou me prender. Eu já não sei mais o que fazer. Argentina, Hungria, desaparecer. O golpe que eu quis não deu, ferrou. E agora todos sabem que eu sou, no fundo, cagão. No fundo, cagão.